Muito bem, vamos lá. Nós vamos fazer então uma apresentação do livro No Mundo Maior. Teremos também Na Jornada Evolutiva, que é uma introdução trazida para nós por Emmanuel, e já vamos dar início também ao primeiro capítulo, Entre Dois Planos. Só para a gente fazer uma pequena recapitulação, nós temos estudado a sequência dos livros de André Luiz, né, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, e nós estudamos inicialmente o livro Nosso Lar, que ele foi publicado em 1944, Os Mensageiros também em 44, Missionários da Luz em 1945, Obreiros da Vida Eterna em 1946, e agora vamos então para o livro No Mundo Maior, psicografado em 1947. Essas informações, a princípio irrelevantes, são importantes exatamente porque nós vamos contextualizar os relatos, as histórias trazidas por André Luiz, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que durante a história que ele conta para nós no livro Nosso Lar, nós temos referências, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial, nós temos referências sobre a vida dos habitantes aqui do nosso planeta dentro daquela época, né? Então costumes, tradições, comportamentos da sociedade acabavam sendo citados, e se isso não for bem compreendido e bem contextualizado, nós acabaremos encontrando ali uma dificuldade para entender exatamente a mensagem que vai ser transmitida para nós. Então, esse é o nosso quinto livro, então, da sequência de André Luiz. Depois nós teremos, né, seguindo aqui o nosso ciclo, né, em 49, o livro Libertação, em 1954, Entre a Terra e o Céu, 55, Nos Domínios da Mediunidade, 57, Ação e Reação, 59, aí agora com a colaboração de Valdo Vieira, vocês se lembram, né? Cada médium psicografava um capítulo em lugares diferentes, e depois, juntando tudo, nós tivemos o livro, né? Tanto a Evolução em Dois Mundos em 59, como Mecanismos da Mediunidade em 60, assim como também Sexo e Destino em 63. E depois nós finalizamos essa coleção em 1968. Então foi de 1944, na verdade eu achei até que foi um pouquinho antes disso. Deixa eu só dar uma conferida aqui direitinho, que eu peguei essa informação aqui rapidamente na internet, mas eu estou em dúvida sobre a publicação. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Espera que eu já passo para vocês agora mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só olharmos aqui a prefácio de Emmanuel. Foi em 1943, 3 de outubro de 43. Eu estava estranhando essa data. Então 43, 44, 45, 46, 47 agora. Então esse foi o tempo, né, das publicações. Esse nosso livro, para a gente fazer aqui um pequeno resumo para entender exatamente quais são os temas que serão abordados aqui para nós, aqui no site institutochicoxavier.org.br, nós temos aqui um pequeno resumo, diz assim para nós. Nesta obra, André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre seres desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. O autor espiritual fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental e apresenta os correspondentes tratamentos espirituais. Sob forma romanceada, analisa temas como aborto, epilepsia, esquizofrenia e mongolismo, destacando o socorro imediato prestado aos necessitados pelos trabalhadores invisíveis, que evitam, o quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Então a importância desse livro para nós é tratar exatamente da vida mental. Então quais são os casos de auto-obsessão, em que há aquela fixação mental do indivíduo, né, seja de um processo iniciado nessa existência, seja de processo iniciado em existência anterior, em que ele vai trazendo ali suas angústias, suas culpas, seus temores, né? Então é um processo de auto-obsessão, como também do próprio processo de obsessão. Então o tema mental, resumindo tudo isso, vai ser exatamente o foco desse nosso estudo de hoje. Portanto, né, é extremamente valioso para nós, nos tempos que nós vivemos hoje, né, em que tantas
tantos distúrbios mentais surgem no nosso mundo, né? Como é o caso principalmente de depressão, que a princípio são inexplicáveis, né? Mas quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós entendemos o presente e o passado, né? As experiências do presente e do passado a que nós estamos sujeitos, né? Então, esse livro vai nos permitir ampliar um pouco mais a nossa visão, mas interessante, amplia a nossa visão para olharmos dentro de nós mesmos. Esse livro aqui para nós, ele tem então, são 243 páginas, o capítulo aqui, deixa eu ver, são 20 capítulos, né, são apenas 20 capítulos, né, diferentemente, por exemplo, de No Mundo Maior, em Nosso Lar, que tinha praticamente 50 capítulos, só que naqueles livros eram capítulos pequenos, que chegavam a 50. Aqui nós temos 20 capítulos, mas são bastante extensos, então nós não faremos, né, um capítulo por estudo. Provavelmente, né, nós teremos um pouco mais de tempo para conversarmos, para aprofundarmos um pouco mais aqui o nosso estudo. Eu vou utilizar aqui uma versão digital dessa obra, e foi oferecido inclusive pela Federação Espírita Brasileira, e nós temos aqui, deixa eu ver mais detalhes do livro, é o 5º livro da coleção A Vida no Mundo Maior, ditado por André Luiz. Aí vimos aqui já a coleção Vida no Mundo Espiritual, falei com vocês agora há pouco, e aqui nós temos esses capítulos então. Na jornada evolutiva, a apresentação, aqui o prefácio, trazido para nós por Emmanuel. Nós vamos fazer a leitura porque, assim como nós vimos no resumo, também é a apresentação do livro. Essa é uma mensagem trazida então em Pedro Leopoldo, no dia 25 de março de 1947. E a gente pode imaginar, né, contextualizando um pouquinho 1947, o pós-guerra, como era a vida das pessoas, né, principalmente lá na Europa, né, onde foi um dos principais palcos, onde nós tivemos todos os conflitos, né, mas de modo geral se estendendo para todo o nosso planeta, dada a proporção que essa guerra alcançou, né. Então, a mente das pessoas, com os sentimentos que elas traziam, toda a perturbação, tanto no plano espiritual como no plano físico, né? Então, falar da vida mental naquele período é algo assim absolutamente simples, né? Pela fartura de casos que nós encontramos. Então, aqui Emmanuel traz para nós a apresentação na jornada evolutiva. Dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Pode parecer algo óbvio, mas a gente só acaba percebendo isso de fato quando é mencionado. Todos os dias, a cada momento, alguém reencarna ou alguém desencarna, em todos os lugares do mundo. Então nós, preocupados, né, com as questões pessoais de nossas vidas íntimas, de nossas vidas familiares, muitas vezes até da nossa vida coletiva, né, na nossa cidade, um estado, uma província, um país, nós nos esquecemos, por exemplo, agora, no Japão, na China, na África, em qualquer lugar da América Latina, alguém está retornando ao plano espiritual. E alguém está retornando para cá do plano espiritual. Então é aquela movimentação constante, uma dinâmica muito intensa de espíritos vivenciando as suas particularidades, visando exatamente o seu crescimento, a sua evolução. Depois diz ainda Emmanuel: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Então são raros aqueles que alcançaram realmente esse nível de existência aqui no nosso mundo, né, alcançando a sublimação. A grande massa viveu exatamente, né, vive exatamente todas as suas angústias, as suas provas, as suas expiações. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos.
atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência e, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória. E se filiados a escolas religiosas, raros e extenuados, contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Esse ponto aqui ou nós vivemos aqui presos no materialismo, vivendo todos os prazeres do mundo, imaginando que quando chega o momento da morte tudo desaparece, ou então ainda vivendo essa ideia do materialismo, mas vinculado a alguma escola religiosa, imagina que vai ter algum privilégio quando chegar no plano espiritual. Porque eu trabalho, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu sou, e agora que eu vou para o mundo espiritual eu vou para o paraíso porque eu era ligado a alguma crença, porque eu acreditava em alguma coisa. Então são essas ilusões que Emmanuel ressalta para nós aqui. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual, diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letras de logo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas, teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo à metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança, infindável tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito da morte? A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta palidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Erudidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico, prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos,
cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e amor. Para isso, não lidamos com milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de Deus, em crescimento. Seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energias sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a vestidura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há de vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, os crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. Nós observamos aqui mais um ponto importante dessa citação, desse prefácio trazido por Emmanuel, exatamente a negativa que essa obra recebeu naquela época, por parte não apenas daqueles que eram seguidores da doutrina, mas aqueles também que eram seguidores de outras filosofias, porque mostra um trabalho incessante por parte do espírito, um trabalho íntimo e também um trabalho junto ao próximo, né, o ambiente onde ele se encontra, para a construção de si mesmo, quando não a própria reconstrução de si mesmo, quando ali ele tem o caminho marcado, né, por muitos tropeços, por muitas quedas. Então, quando nós vemos, né, que somente o trabalho é capaz de edificar o homem, uma velha máxima que todos nós conhecemos, muitas vezes se imagina que no mundo espiritual existe uma vida contemplativa, uma vida de ociosidades. E ao contrário, nós vemos aqui um trabalho duro, um trabalho árduo por parte de cada espírito. E quanto mais elevado esse espírito se torna, maior é a intensidade do seu trabalho. Então essa acaba sendo para nós a referência, imaginar que ninguém conquista nada sem que faça por merecer. Então não basta acreditar, não basta apenas desejar, é importante a realização. Então, o que nós veremos aqui nessa obra mostra também esse trabalho, mas principalmente aqui nós veremos muito trabalho de reconstrução, porque já que trata aqui para nós desse desequilíbrio no campo mental, então se há algo desequilibrado é porque ele se desequilibrou, obviamente, e portanto ele vai ter que fazer um trabalho de reconstrução. É isso que nós conheceremos, causa e efeito, nas histórias de cada personagem que nós encontraremos por aqui, e também o auxílio prestado por cada um desses espíritos.
né? Bom dia, Andréa. Vamos lá então, pessoal, iniciando aqui o nosso primeiro capítulo, Entre Dois Planos. Lembrando, né, que nas obras anteriores nós vimos que o primeiro livro, principalmente, André Luiz conta a sua adaptação no plano espiritual, Nosso Lar. No segundo livro, Os Mensageiros, nós vemos André Luiz ali conhecendo um pouco, né, sobre essa movimentação no mundo espiritual, conhecendo a relação do mundo físico com o mundo espiritual, as faixas vibratórias inferiores, onde ali nós encontramos espíritos que passam por muito sofrimento, e a partir dali nós começamos então a encontrar diversas oportunidades de trabalho realizadas, né, aproveitadas por André Luiz. E aqui então, não diferente agora que ele já é integrante, né, de equipes de trabalho, então nós veremos ele atuando, né, sempre com diversos orientadores, diversos instrutores, né? Então já conhecemos Alexandre, já conhecemos Jerônimo, já conhecemos Lísias, né, e dentre outros tantos amigos e instrutores que André Luiz conquistou durante esse período. Vamos lá então, Entre Dois Planos. Esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul. Confinando com a amplidão, o quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gaze esvoaçante. Evoquei neste momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. A solidão imponente do penilúnio infundia-me quase horror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia meu pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. André Luiz começando aqui, né, com toda a sua poesia, descrevendo, né, aquilo que o espírito não apenas vê, percebe, né, a partir da sua sensibilidade, e aquilo que ele sente também diante de toda essa exuberância, né, que o mundo espiritual traz para nós, principalmente reconhecendo tudo isso como resultado da obra divina. O luminoso disco lunar irradiava destarte maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos iniciara-se a evolução terrena e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Bacana isso, né? Enquanto a lua brilha, esse brilho que é constante e vem de tanto tempo, sob esse brilho nós vimos ali civilizações avançando, modificando o seu curso, se desenvolvendo, evoluindo, né? Então, uma visão bastante poética da parte dele. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos. Testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo, brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado dos misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente,
trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem destino. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Nós lembramos que, ao estudarmos, na semana passada, o livro Instruções Psicofônicas, o Chico teve a oportunidade, de trazer para nós, através da sua mediunidade, uma mensagem de Calderaro. Então, para quem quiser, dá uma chegadinha lá no livro, é fácil de encontrar na internet, e só fazer uma pesquisa ali que vai acabar achando a mensagem de Calderaro, dentre outros espíritos amigos, e também outros espíritos comunicantes que trouxeram suas experiências. Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara à posição de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Aqui vale um comentário que é significativo. Quando nós imaginamos a nossa trajetória no mundo espiritual, tudo que nós queremos é chegar naquela condição de espíritos felizes. E é natural, porque nós vamos então tendo contato com as orientações, tendo contato com as experiências de muitos espíritos, e essa promoção, vamos dizer assim, essa promoção moral que cada espírito vai alcançando, é algo que todos nós desejamos. Então, quer dizer, eu quero viver a minha existência aqui no mundo físico, quero fazer tudo aquilo que me cabe, tudo aquilo que é possível, tudo aquilo que é necessário, para que eu possa, numa próxima existência, melhorar, mudar para um mundo melhor, sair desse nosso educandário de provas e expiações e ir viver num mundo já regenerado, não em processo de regeneração, depois alcançar um mundo feliz, alcançar um mundo celestial dos espíritos puros e tudo mais. É um caminho natural que todos nós desejamos alcançar. Mas aí nós encontramos um espírito como Eusébio, e a mesma coisa, nós tivemos o mesmo exemplo também com o Dr. Bezerra de Menezes, que, como nós conhecemos da sua história, o próprio espírito Maria, a mãe de Jesus, ofereceu a ele: você quer ascender a um mundo melhor ou você quer continuar aqui, no planeta Terra? E a escolha dele foi exatamente: eu quero continuar aqui para ajudar os irmãos que eu amo. E aqui Eusébio diz a mesma coisa. Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Então, enquanto nós, aqui diante dessa nossa pequena visão do mundo, e pequena visão da vida também, desejamos subir cada vez mais para sermos espíritos felizes, os espíritos que estão na condição de alcançar essa posição estão olhando exatamente para aqueles que ficaram. Que é exatamente a ideia da educação religiosa que nós recebemos nas mais variadas escolas. Todo mundo quer viver para alcançar o paraíso. Mas espera aí, e aqueles que ficaram? Quem vai ajudá-los se todos nós formos para o tal paraíso, para essa ideia do paraíso que todos nós desejamos alcançar? Quem vai trabalhar por eles? Então, essa colocação aqui de André Luiz mostra exatamente isso, que os espíritos, quanto mais eles evoluem, mais eles se preocupam com quem ficaram. Enquanto que nós estamos aqui, quanto mais nós evoluímos, mais nós queremos desaparecer. E aí então mostra exatamente que não é o egoísmo, é uma imaturidade que nós ainda temos. Mas quando estivermos nessa condição, nós perceberemos que é impossível um espírito ser feliz olhando o seu semelhante e vivendo no sofrimento, na infelicidade. André colocou, acho que eu não ficaria, pouca evolução, mas conforme a gente vai evoluindo, André, é natural que nós vamos mudando a nossa visão, mudando o nosso entendimento. E eu percebo que eu só conseguirei mesmo ser feliz se eu conseguir estender a mão para aquele que ainda não é. E isso resulta também, eu não vou conseguir viver entre os espíritos felizes. Estarei aqui no mundo de provas e expiações, embora numa condição diferenciada. Mas a minha grande missão é exatamente, eu vou conseguir então
crescer intimamente, fazendo com que o outro cresça. Ou seja, né, sendo feliz, proporcionando a felicidade ao outro. Vamos lá. Superintendia a prodigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungido ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Enorme instituição a que dedicava a direção fulgurante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefeso missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulato, sem recursos de elevação, para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Ou seja, né, ele então, de tempos em tempos, vinha até aqui ao mundo físico encontrar com aqueles trabalhadores, exatamente porque esses trabalhadores não eram capazes de ir ao encontro dele, dada a elevação que ele possuía. Né? Exatamente, Brás, né? Enquanto nós não tivermos essa visão única, essa visão fraternal do nosso mundo, nós continuaremos vivendo isoladamente. Porque essa, mais uma vez, como eu disse para vocês, essa é a educação que nós recebemos. Você tem que fazer as coisas para você chegar no paraíso. Ou seja, não olhe para trás, não olhe para o lado, preocupe-se com você e vá ser feliz. E aí o espírito, quando ele consegue realmente alcançar essa condição, ele vai parar e vai dizer assim, mas o que eu estou fazendo? Eu estou deixando um monte de gente para trás. E aí então ele se volta e começa a participar dessas tarefas, aí então desfrutando da sua nova condição, de um espírito mais evoluído, e colocando em prática tudo aquilo que ele conquistou para chegar nessa condição. Não o conhecia pessoalmente. Né? Antes André colocou, né? Achei importante também o detalhe da paciência e sabedoria, mesmo com tanto trabalho, que é uma característica de qualquer espírito que chega nessa evolução, né? Porque nós, em termos de paciência e sabedoria, nós estamos ainda garimpando, né? Tentando desenvolver aquilo que é o mais primário para chegar numa condição um pouco melhor que a nossa agora. André Luiz diz assim, então, não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, e a ele se referia com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto os irmãos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Mais uma especialidade que nós encontramos aqui desses trabalhadores. Nós já vimos especialistas em reencarnação, especialistas em suicídio, especialista em questões do conhecimento terreno, do conhecimento humano. Aqui nós temos então agora Calderaro especializado nessa psiquiatria iluminada, ou seja, especializado na saúde mental de toda criatura, não importa se encarnada ou desencarnada. Então André Luiz agora vai começar a chegar num outro campo esse que inclusive ele se sentia bastante seduzido por isso, né? Então todo o trabalho que ele prestava, né, um trabalho de desobsessão, um trabalho de desentendimento na família, então era assim, vamos dizer, algo mais imediato, um socorro imediato que ele prestava. Havia aquele problema, ele ia até lá, ajudava a resolver o problema, partia para a próxima. Agora, quando nós falamos sobre o mundo mental de cada indivíduo, aí é um trabalho muito mais profundo. Não é algo que se resolve de uma hora para outra. Não é uma desobsessão que você ajuda a resolver, afastando o obsessor e orientando o indivíduo. Agora você vai buscar lá nas profundezas da consciência dele as causas de um sofrimento e apresentar para ele as possíveis soluções ou os possíveis caminhos que ele pode seguir. Então Calderaro era esse especialista. Começamos então a entender um pouco mais, né, de que forma que cada espírito vai atuar, e André Luiz agora chegando
naquilo que para ele era mais interessante. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Então, enquanto André Luiz tirava folga ali dos seus trabalhos, das suas tarefas, ele aproveitava o tempo para poder aprender cada vez mais. Muitos de nós viremos aqui para o mundo físico para passear em algum lugar, para conhecer um lugar que a gente não conhece, enquanto outros espíritos já com melhor esclarecimento vão aproveitar cada instante para aprender cada vez mais. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamento excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me os desejos. Os casos que lhe eram atinentes, explicou solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com acendrado devotamento ao bem do próximo. Calderaro, nesse particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Então, o que nós vimos aqui é que Calderaro, embora tivesse que atuar de uma forma mais profunda, também trabalhava com os casos emergenciais. Então era aquele estado de loucura que poderia trazer um agravante, o suicídio propriamente dito, os desesperos que tomavam conta das pessoas e depois traziam consequências dolorosas. Então era aquele processo mais imediato, embora fosse um conhecimento mais profundo. Tudo isso dizendo respeito, mais uma vez, a esse universo mental, esse mundo íntimo de cada um. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento de nosso encontro permutávamos impressões como velhos amigos. Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede propostadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis, a faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Então esse é um caso que a gente já encontrou em outras passagens, agrupamentos de espíritos orientados por instrutores espirituais já desencarnados, mas esses espíritos ainda na condição de encarnados, em desdobramento, se apresentavam então a esses grupos. Então nós já vimos várias citações sobre isso. Então nesse caso, no meio de um ambiente afastado das grandes cidades, nós vemos ali então
algumas centenas de companheiros afastados temporariamente do corpo físico. E aí, nessas condições, nós lembramos que temos desde aqueles que apresentam uma lucidez, né, já bem equilibrada, né, pelo fato de já terem essa experiência e essa facilidade com a emancipação, até aqueles espíritos que chegam de uma forma completamente atordoada. Chegam praticamente embriagados, né, vamos dizer assim, entre aspas, embriagados pelo sono, né, ligados ainda ao descanso físico. Então chegam ali carregados, chegam ali conduzidos por outros espíritos, simplesmente para que eles possam absorver o ensinamento que vai ser apresentado. Alguns não são capazes de absorver na hora, mas o fato de estarem ali envolvidos por aquelas vibrações, já começam então a sentir um efeito diferenciado. Então nós já vimos isso, por exemplo, no livro Transição Planetária, né, Psicografia do Divaldo, em que nós temos, né, naquele trabalho, naquele processo de reencarnações de espíritos de mundos mais elevados que reencarnariam e estão reencarnando aqui no nosso mundo para ajudar nessa transição do nosso planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, muitos casais em desdobramento se apresentavam ao plano espiritual para receberem as primeiras instruções e terem ali o primeiro contato com o espírito, esse espírito então que vem de um mundo mais elevado, que vai então se preparar para reencarnar entre nós. Muitos desses casais chegavam ali completamente desorientados, pelo fato de não terem essa facilidade de se emanciparem, e mesmo tendo a facilidade, não têm as condições de manter esse equilíbrio durante esse momento. Então, quando nós falamos em centenas de companheiros, pensemos nessas centenas de indivíduos nas mais variadas condições. Desde aquele que chega carregado, é colocado numa cadeira, por exemplo, e fica ali completamente alheio àquilo que está sendo falado, até aquele que está completamente atento e lúcido às instruções. Então, quando se fala sobre essa força liberativa do sono, é exatamente essa condição em que nós nos encontramos, exatamente porque no mundo como o nosso de provas e expiações, a influência material é muito mais intensa do que a facilidade do espírito se desprender. Embora esse desprendimento seja natural, a influência da matéria é muito mais presente sobre nós. Daí então as dificuldades que todos nós temos. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo, encautifado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me: na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo, em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Ou seja, né, são todos aqueles indivíduos que, abraçando de fato as crenças diversas aqui, que elevam o homem, né, ou seja, nós lembramos que as religiões, como eu sempre digo para vocês, elas são escolas do espírito. Então, embora nós sejamos estudantes muitas vezes repetentes, estudantes negligentes, estudantes rebeldes, nós temos aqueles que são estudantes dedicados. Não apenas em termos de conhecimento religioso, mas em desenvolvimento espiritual de fato. E esses espíritos que atuam nessas variadas culturas se preparam exatamente para o trabalho futuro de espiritualização aqui do nosso mundo. E são esses espíritos mais dedicados, mais fiéis à proposta de elevação espiritual que aceitaram, que se fazem presentes então nessa reunião. Então não é simplesmente ali um espírito comum que vai fazer parte disso. Se ele não tem uma capacidade... Só um instantinho, pessoal. Muito bem, continuando então aqui. Então, mais uma vez, na reunião de hoje... Espera aí que eu acabei avançando. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam aos serviços de vanguarda. Não se trata, pois, de assembleia
de que agrupa indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? André Luiz exclama. O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidade. Então aqui, como nós vimos, o foco dele era falar com quem já entendia do assunto, que já sabia do que seria falado, e não simplesmente pegar indivíduos indiscriminadamente, cada um com sua crença diferente, que isso acabaria gerando debates e instruções das mais básicas, e não era o papel dele. Claro, né, que ele colocou aqui que o instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência, em particular, precisando aproveitar o tempo com horas de preleção. Então, é claro que nós temos instrutores que trazem para nós aquilo que é o mais básico da espiritualidade. Nós vamos encontrar, por exemplo, seria mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, uma escola de idiomas num determinado país que proporciona intercâmbio com estudantes de outras partes do mundo. Vamos então imaginar, por exemplo, que nós vamos aprender mandarim lá na China, e aí então alunos de várias partes do mundo vão até lá. Nós vamos encontrar naquele local escolas de classes, né, turmas de variados níveis, desde aqueles que são os mais básicos até aqueles que têm ali um conhecimento intermediário e aqueles que têm um conhecimento avançado. Então cada indivíduo vai para determinado grupo. Aquele que não tem conhecimento nenhum vai participar de um grupo em que muito mais se fala gesticulando e aprendendo a desenhar as letras do que estabelecer uma comunicação propriamente dita. Enquanto que aqueles que já estão intermediário ou avançado já tratam ali, já que a comunicação tem ali mais facilidade, os assuntos se tornam mais profundos. Com relação ao mundo espiritual não é diferente. Nós encontramos ali grupos de espíritos que acabam de desencarnar que precisam muitas vezes dos conhecimentos mais básicos. Como, por exemplo, dizer para ele, olha, eu tenho uma surpresa, você morreu. Aí vai dizer assim, nossa, eu morri, mas eu achei que não tinha nada. Aí vai ter que começar a explicar tudo para ele desde o começo, o que está sendo formado, o perispírito, aquela coisa toda. Já aquele que tem um conhecimento básico, já um conhecimento básico para intermediário, vamos dizer assim, né, e esperamos estar nessa condição, ele vai dizer assim, olha, você sabe que você morreu, né? Eu vou dizer, sei. Você sabe o que é perispírito, né? Sim, eu sei. E aí então ele vai começar a tratar de questões mais importantes. E não simplesmente falar daquilo que é o básico. Então, nesse caso, nós vemos aqui então o nosso instrutor, Eusébio, né? Esqueci o nome dele aqui, trata exatamente disso, chama então dessas variadas escolas aqueles alunos, né? aqueles discípulos, né? Aqueles aprendizes, já numa condição avançada. Então é importante a gente perceber isso, que no mundo espiritual existe também uma didática que respeita, né, o conhecimento, as condições de cada espírito, para fazer com que ele se ambiente, então. Nós vimos isso mais ou menos com André Luiz, né? Ele chegou no mundo espiritual completamente alheio àquela realidade. Então ele começou a passar pelos conhecimentos mais básicos, foi avançando até chegar com um conhecimento maior. Agora imaginemos, por exemplo, a desencarnação de André Luiz e a desencarnação de Chico Xavier. O Chico chegando já tendo já entendimento de tudo. Claro que sempre há necessidade daquela adaptação. A mesma coisa acontece, né, com Frederico Figner, né, o nosso irmão Jacó, a mesma coisa, chega no mundo espiritual já tendo o básico. Então é importante, né, a educação do espírito antes da desencarnação. Aqueles que adiam o seu aprendizado chegam no mundo espiritual perdendo ali um precioso tempo para aprender aquilo que já teriam oportunidade de aprender. A Didima colocou, né, como o espírito de caridade rege a didática no mundo maior. Sim, cada um no seu tempo. Muitas vezes nós temos ali espíritos que demoram muito tempo para se desprenderem dos dogmas, né, das crenças que possuíam. Então é um trabalho assim extremamente importante. E é por isso que eu sempre falo para vocês que existe ali um trabalho de psicologia muito intenso no plano espiritual.
Por que psicologia? Porque primeiro você precisa entender no que o indivíduo acredita, por que ele acredita naquilo e como fazer para que ele amplie a sua visão para ter um conhecimento mais abrangente sobre a realidade espiritual e não simplesmente forçá-lo, dizer para ele, olha, presta atenção que tudo que você acreditava era uma mentira e essa é a verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Então tudo é respeitado no seu tempo e nós já vimos isso, inclusive nos trabalhos de André Luiz, percebendo espíritos que ficam inconscientes esperando, por exemplo, de acordo com suas crenças, o juízo final. Porque estava prometido dentro dos seus dogmas que ele despertaria, que ele se apresentaria a Deus e tudo mais, a partir do momento em que acontecesse ali o grande apocalipse, né, o arrebatamento de todas as almas. Tudo no seu tempo, tudo com muito amor, com muita caridade também. E continua. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através do esforço louvável, contudo ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Apesar da claridade que lhes assinala, as diretrizes ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente, devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Então é interessante que através dessa influência que eles vão recebendo, eles começam a ter ideias diferentes aqui no mundo físico. Começam então a agir de um modo diferente, a atuar de um modo diferente, sempre na direção, né, sempre sendo conduzidos para esse trabalho de edificação interior através da transformação do mundo à sua volta. Então eles não se lembram do que acontece, mas são influenciados então por esses espíritos, né, partindo ali daquele princípio da lei de afinidade entre os seres. Fez breve pausa e concluiu. Lembrando que aqui Calderaro que está trazendo as explicações para André Luiz. Fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera, impregnada de aromas que o vento espargia em torno, recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse, em outro tempo, aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam da existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos?
marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Calderaro percebeu minhas silenciosas peregrinações e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana, em o atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Mais uma vez, como eu disse para vocês lá no início, contextualizando essa história, nós falamos aqui de pós-guerra. Então, as cidades destruídas, famílias que foram completamente desarranjadas, indivíduos que desencarnaram, outros que passaram por grandes tormentos. Esse era o contexto da época. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica, é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Nesse instante alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu frisando: o acaso não opera prodígios. Qualquer realização que há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou-me olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chucadeira. Há de que trabalhar, brunir, sofrer. Nesse momento aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário, ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude com que, em geral, imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. Essa característica desses espíritos mais elevados, esse magnetismo no olhar, esse magnetismo no modo de falar, né? Nós lembramos também, claro, que o magnetismo ele também tem ali o seu aspecto negativo. Quantos homens na história da humanidade, através da sua palavra, através do seu olhar, conseguiram fazer com que massas seguissem por uma direção de destruição, né? E ao mesmo tempo nós vimos ali também outros homens, mulheres, outros seres, né, que através da palavra, através do olhar, conduziram seres ao caminho da edificação interior, né? Então o magnetismo tem um poder ali imenso. E nós, de um modo geral, nós enquanto humanidade, em sua grande maioria, ainda ignoramos essa capacidade, exatamente porque nós entramos naquela faixa, né, de energias sutis, aquele campo sutil que nos envolve, né, mas nós ainda ignoramos. Que é falar do sentimento, falar do magnetismo, né, da força do pensamento. Para nós tudo isso é muito interessante na teoria, mas na prática nós não somos ainda capazes de dominar essas forças, né, de saber administrá-las. Contemplava-nos sorridente qual simples colega.
A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé. Observando-o quase de frente, eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude do ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Deixa eu ver rapidamente aqui. Vamos lá para a prece final aqui também para aproveitar essas orientações. Dizia assim: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre, e antes de tudo, louvamo-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos a tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à afloração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para que a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, que assim seja. Fim da comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura de uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que as minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste.
Sublime felicidade inundava-me todo o ser. Mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então aqui, pessoal, nós terminamos, né, por coincidência, aqui o nosso primeiro capítulo, e então vimos, né, nesse momento, vai se iniciar então essa preleção de Eusébio, que é exatamente o título do próximo capítulo, e aí então vimos, né, toda a força da prece, a força dessas energias elevadas e sublimes que nós, de um modo geral, ainda desconhecemos, né, mas que estamos aprendendo a conhecer. Então, André Luiz vai participar então desse grupo, onde essas centenas de espíritos então em emancipação, em desdobramento, vai começar então a receber as instruções básicas, né, que embora, nós lembramos sempre, né, que embora a esmagadora maioria das pessoas espiritualistas ignorem a realidade do mundo espiritual, estão conectados e muitas vezes bem conectados. Quantos espíritas têm ali muito conhecimento sobre o mundo espiritual, mas intimamente mantêm-se distantes, exatamente porque se apegam apenas na teoria. Ou seja, né, como eu comentei com vocês, estudam, por exemplo, o livro dos médiuns, estudam o livro dos espíritos, mas não se interessam pelo Evangelho. Não pelo livro propriamente dito, mas pela mensagem do estudo, né? Então aqui nós veremos esses aprendizes das escolas espiritualistas que vão então receber essa preleção, essas instruções de Eusébio, aqui o nosso instrutor espiritual. Então, fechando por aqui, André lembrou, né? Você comentou que Calderaro estava em outro livro que já estudamos, não me recordo. Não, lá no livro Instruções Psicofônicas, Andréia, teve uma mensagem de Calderaro que o Chico recebeu que estava lá. Não me lembro exatamente o tema, se era fixação mental, não me recordo, precisaria procurar. Mas estava lá, nós lemos na quinta-feira ou na sexta-feira. Tá? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez na próxima